bem-vindos ao meu mais novo canal. Esse é o canal Mateus 6:33. O meu nome é Edilene e antes de tudo eu vou fazer um pequeno resumo, uma pequena apresentação para vocês saberem o porquê de Mateus 6:33. Como eu disse para vocês, meu nome é Edilene e durante 2 anos e meio eu estive na Irlanda e hoje eu estou aqui em Portugal. Enquanto eu morava na Irlanda, Deus me deu esse versículo, Mateus 6:33. Mas eu vou fazer um resumo para vocês. Durante 3 anos e meio, eu e meu marido nos programamos, juntamos dinheiro para poder sair do Brasil. O nosso sonho inicial era ir para o Canadá, só que nós não falávamos inglês. Então, nós decidimos que iríamos primeiro para os Estados Unidos, aprender inglês e depois iríamos para o Canadá. Passados esses 3 anos e meio, nós tínhamos um dinheiro para poder fazer o intercâmbio e decidimos aplicar para o nosso visto de estudante para ir lá para os Estados Unidos. E o nosso visto foi negado. E depois de várias coisas, várias situações, depois eu conto mais detalhado esse testemunho para vocês, nós decidimos ir para a Irlanda, aprender inglês, para depois irmos para o Canadá. Tudo bem. Só que aí vocês sabem o que aconteceu em 2020. Pandemia. Outubro de 2019 chegamos na Irlanda, começamos a trabalhar em dezembro de 2019. Em março de 2020 começou a pandemia, tudo fechou, loucura total. Mas Deus foi tão misericordioso, tão bondoso conosco, que nós conseguimos um trabalho em tempo integral. Então nós trabalhamos muito, tipo de 5 da manhã até as 8 da tarde, então Deus não deixou faltar. Só que durante a pandemia, que aqui na Europa durou até 2021, veio aquela incerteza. Tá, o que nós vamos fazer da nossa vida, já que o nosso visto só nos permite ficar aqui no máximo 2 anos. E óbvio, né, se nós formos no final de 2019, nós teremos que sair em 2022. 2022 era o máximo. Então, em 2019 bateu aquele desespero, aquela preocupação. Começamos a fazer um monte de coisas, a tentar um monte de coisas. E meio que não foram dando certo. E um belo dia eu dormi, tirei o meu cochilo da tarde e uma voz ecoava na minha cabeça dizendo: faça o que precisa ser feito. E no fundo, assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acordei com esse versículo. Eu falei: ok, Pai, eu entrego a Ti. E nesse ano foi um ano que eu comecei a estudar, voltei para Jesus, comecei a ler Bíblia. Foi assim um ano que Deus me pegou de verdade, de jeito. E muitas coisas aconteceram. Tá, chegamos aqui em Portugal. Vou resumir, depois eu falo pra vocês se vocês quiserem também, porque o foco do canal não vai ser esse, mas talvez seja, depende da demanda, depende do que Deus quiser falar através de mim. E hoje eu tive um sonho e eu fiquei pensando num sonho. Cheguei, fui pro trabalho, comecei a escrever minha carta para Deus, porque eu tenho aqui meu caderno que eu escrevo minha carta para Deus. E durante essa escrita, Deus me trouxe uma revelação, um discernimento, né? Do Espírito me trouxe uma revelação do meu sonho. E aí eu fiquei pensando, tá, e aí? O que eu vou fazer com isso? Tanto é que meu marido até falou, tá, e aí? Tu acha que pra gente, o que tu acha que simboliza o sonho? E eu falei: amor, eu não sei. Mas aí eu comecei a orar, Deus, comecei a escrever e Deus me trouxe discernimento. E ele falou: tá, agora você vai gravar um vídeo. E eu falei: não, deve ser coisa da minha cabeça. Gente, a gente sempre acha que é coisa da nossa cabeça. Eu falei: não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí depois eu fiquei pensando, claro que não é uma coisa da minha cabeça, porque se eu não quero fazer, é óbvio que não é uma coisa da minha cabeça. Então aí já vai uma dica pra vocês. Se vier ao seu pensamento coisas voltadas, tá, pra palavra, pautado na palavra, e você sentir que você não quer fazer, é o Espírito Santo falando pra você fazer, tá? Porque geralmente o Espírito Santo vai nos incomodar com aquilo que nós não queremos fazer, mas sempre tem um fundamento, um embasamento dentro da palavra, tá bom? Porque não vem aí ouvir umas vozes aí e falar depois que é Deus e o Espírito Santo falando na minha cabeça coisas que não tem nada a ver com a palavra. Só pra voltar. E hoje eu tive esse sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava lá na minha cidade, onde eu nasci. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui pra vocês, da rua. E
foi uma cena assim que ficou muito presente, porque na rua onde eu moro tem um rio, que nós falamos que é um esgoto, porque hoje tá sujo, mas deveria ser um rio. E eu passava por aquela rua e tinha muitas pessoas em pés, e as pessoas estavam em pés, com os olhos fechados, assim, normal, e pareciam que elas estavam mortas. E ao mesmo tempo pareciam que elas estavam dormindo. Eu não conseguia entender se elas estavam mortas ou dormindo, e eu passava e olhava para cada uma delas para ver se eu conhecia alguém. E no meu íntimo eu conheci algumas pessoas, reconheci algumas pessoas, mas não me lembro. E eu olhava preocupada porque parecia que não tinha mais nada, eram só pessoas, não tinha carro, não tinha nada. Era uma rua cheia de pessoas em pé, como se as pessoas estivessem mortas, e não tinha mais nada, não tinha mais nada. E vinha aquilo na minha cabeça, meu Deus, será que essas pessoas morreram e eu sou a única viva? Ou será que elas foram arrebatadas, só tá o corpo delas aqui físico? E eu fiquei pensando isso durante o sonho. Falei, meu Deus, que é isso? Óbvio, né? Eu não pensei, meu Deus, no sonho. Mas eu fiquei, que é isso? Que é isso? E eu fiquei muito confusa. E eu tava com um cachorro, que parecia ser um cachorro da minha ex-vizinha. Ela vai ver o vídeo, ela vai saber que é ela, que faleceu recentemente. E o cachorro pulava no rio. E eu desesperava, ficava olhando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E o cachorro ia na maior paz. E o rio tava cheio, porque hoje é um esgoto, então é baixinho. Se eu achar a foto, eu vou mandar pra vocês. E o rio tava cheio e as águas eram muito cristalinas, eram muito bonitas. E eu ia lá e pulava pra buscar o cachorro. E buscava o cachorro, depois eu saía, não sei da onde, não sei como, porque pelo aquele rio não tem saída. E eu voltava pela cidade com o cachorrinho no meu colo e olhando as pessoas e tipo, meu Deus, o que aconteceu? E eu procurava meus pais e eu não achava meus pais. Era na rua da minha casa. E eu ficava com essa sensação, meu Deus, será que as pessoas foram arrebatadas e quem ficou aqui foi realmente quem não foi arrebatado, não foi salvo? Porque meus pais não estão aqui, então eu tenho certeza que meus pais foram salvos. Porque, gente, meus pais são obreiros crentes, então, assim, óbvio, né? Eu tenho certeza da salvação deles. E eu fiquei aflita e eu acordei. E enquanto eu escrevia a minha carta para Deus, Deus me trouxe nitidamente isso. E depois eu pedi uma confirmação de Deus e eu assisti um vídeo que já vai ter passado, mas vocês podem procurar. Um vídeo que ontem a Nívia Soares fez um clamor, uma intercessão, orando a Deus pelo Brasil, pelo que está acontecendo. Foi uma live dela e com o pastor Abimael, eu não lembro, eu não recordo o nome dele, mas eu vou colocar aqui. E eles oravam pelo Brasil, clamavam pelo arrependimento, clamavam pelos corações que as pessoas estavam dormindo, perdidas. E no meu íntimo eu pensei, bom, confirmação maior do que essa, não tem como. E isso foi o que Deus trouxe ao meu coração. E eu, com muito temor, veio aqui compartilhar com vocês, porque na verdade eu nem queria. É que Deus trouxe ao meu coração que nós estamos dormindo para tudo que tem acontecido e para tudo que vai acontecer. E eu falo isso com muito, muito temor no meu coração. Eu vi uma vez uma ministração de uma pastora muito famosa, que é a pastora Tânia Teresa, e ela trouxe para mim um entendimento que eu já tinha de uma outra questão, mas para esse contexto eu não tinha pensado. E ela fala que, dentro da parábola do filho pródigo, o pai, quando recebe o filho pródigo, eu vou deixar aqui a passagem para vocês, diz: hoje nós recebemos o meu filho que estava morto e ressurgiu e voltou. Na verdade, ele estava morto e hoje voltou. Então, nós estamos comemorando porque hoje ele está vivo novamente. Eu não sei a palavra ao certinho, gente, me desculpa quem é aí das teologias, mas eu vou deixar aqui direitinho. Mas, em resumo, ele falava que o filho dele estava morto e ressurgiu, estava vivo. E diversas vezes, nas passagens da Bíblia, Jesus falava que o fulano estava dormindo. E no contexto dormindo, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é morte. Lá em Gênesis mesmo, Deus fala
que Adão caiu em um profundo sono. Algumas pessoas acreditam que Deus matou Adão, porque o sono era morte. Então veio esse entendimento na minha cabeça. Eu via várias pessoas que pareciam estar dormindo e pareciam estar mortas. E Deus trouxe esse entendimento que as pessoas estão mortas, estão dormindo para o que tem acontecido, estão dormindo para aquilo. E a sensação que eu tive é como se eu tivesse a linha em espírito viva, olhando para aquelas pessoas, e as pessoas estavam mortas e eu estava viva ali. E eu fiquei refletindo, tá, Deus, e o que simboliza esse rio? O que simboliza esse cachorro? O que simboliza esse rio? E na volta de casa, Deus me trouxe ao meu coração que toda a terra manifesta a glória de Deus. Tem até uma música muito famosa agora, não sei se você conhece, da Gabriela Rocha, que diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda criatura manifesta a glória de Deus. E o rio representa o rio de águas vivas. Tem várias passagens na Bíblia e tem várias músicas que falam sobre rio de águas vivas que representa Deus. E quando o cachorro pulava na água, ele estava sendo levado pelos rios de águas vivas de Deus. E o cachorro manifesta e representa que até os bichos sabem reconhecer a Deus. E nós não estamos reconhecendo a Deus. Nós não estamos manifestando a glória de Deus. E eu venho aqui com muito temor no meu coração. Como eu falei pra vocês, eu nem queria fazer esse vídeo. Falar que Deus... Desculpa, gente. Eu não quero estar aqui falando nada que não seja de Deus. Mas o que eu senti no meu íntimo, no meu coração, é que nós estamos dormindo. E Jesus está por vir. E nós precisamos despertar, acordar para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus nos chama a fazer. E despertarmos dos nossos sonhos, que às vezes é a distração da rede social. E esses dias eu estava estudando sobre isso, inclusive, sobre as distrações, que nós andamos muito distraídos, igual diz lá na passagem sobre Marta. Nós andamos muito distraídos com esse mundo. E esse mundo vai passar. Em breve ele virá. E nós precisamos estar atentos. Precisamos despertar e acordar para aquilo que Deus está a falar, para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem agido. E é isso. Deus faz, Deus fala. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Se inscrevam aqui no canal, porque o objetivo do canal, vocês vão ver futuramente, eu quero trazer pessoas aqui para trazerem histórias de vida dentro do contexto bíblico, dentro do que é o reino de Deus. E eu tenho várias ideias, vários projetos, e se inscrevam aqui nesse canal. Esse vai ser o primeiro vídeo, é somente para falar e mostrar aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus pediu para eu dizer. E nessa noite, dia 20 de setembro, que é o que eu tô gravado, o dia que eu sonhei, tive esse sonho, é para deixar aqui registrado que nós devemos acordar e despertar para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus quer fazer, que nós não devemos nos distrair e não devemos dormir, porque em breve Ele voltará. Maranata.